Oi, Brasil! Hoje eu trouxe a Miriam aqui no meu canal pra gente discutir teorias de Game of Thrones. Oi. Então, cuidado, porque tem os possíveis spoilers. Na verdade não é um spoiler, mas é que se a teoria acontecer, vai ser um puta spoiler gigante na sua cara. Ainda não revelaram quem é a mãe do Jon Snow nos livros. Agora tá no 5º livro, vai ter mais 2. Só que tem alguns sinais, e aí se revelarem no próximo e a gente estiver certa, depois você não vai dizer que, vocês estragaram o final que do a gente não livro avisou. pra gente. Pra começar, ele chama Jon Snow porque ele é um bastardo do norte. Os bastardos levam nomes diferentes conforme o lugar que eles nasceram, e ele leva o nome Snow porque ele é um bastardo de Winterfell. O Ned voltou da guerra, lá da rebelião do Robert, carregando um bastardinho nos braços. E falou pra Catelyn, transou com uma mulher lá, e aí chegou com esse bebê, e aí ninguém sabe quem é a mãe do Jon Snow. Só que a gente não acredita muito nisso, porque nos livros tem várias pistas, e a maior delas, a maior teoria sobre a mãe do Jon Snow, é que ele é filho da Lyanna Stark com o Rhaegar Targaryen. É a teoria mais popular de Game of Thrones. E a mais legal. E a mais legal. E a que a gente mais acha que deve ser verdade. Antes da rebelião do Robert, quem governava era o Rei Louco, o Aerys Targaryen. Ele tinha 3 filhos. O Rhaegar Targaryen, o Viserys, que é o irmão mais velho da Dany, e a Dany ainda não tinha nascido, então não dá pra dizer que ele tinha 3 filhos. Tinha 2 filhos e a Daenerys nasceu depois. Depois de tudo isso, eles fugiram pra Pedra do Dragão e a Daenerys nasceu lá. O Rhaegar era o mais velho, o príncipe herdeiro, então ele ia cara ser importante. o próximo rei. Por sinal, ele quase casou com a Cersei. E ela achava ele super hot, tudo, ela achava curtia. ele bem mais da hora que o Jaime, só que o Aerys negou, e essa é uma outra história, a gente conta depois. O Rhaegar acabou se casando com a Elia Martell, que é a irmã do Oberyn. Então agora pra vocês entenderem um pouquinho da família Stark, quem era a Lyanna, tinha o Rickard, o pai dos Stark, e aí veio o Brandon, o Ned, a Lyanna, Benjen Stark, que o Benjen depois você deve lembrar que ele tava na Patrulha da Noite, com o Jon tio Snow. do Jon. Então a Lyanna era a irmã do Ned. E a Lyanna tava prometida pro Robert, que ele era muito amigo do Ned desde sempre. O Robert era apaixonado pela Lyanna, mas a Lyanna não curtia muito a ideia, não. Uma coisa legal sobre a Lyanna é que ela é meio parecida com a Arya, assim. Ela gostava de cavalgar, ela gostava de lutar, ela não era uma mocinha super, sabe? Vamos lá, vamos contar como começou a rebelião do Robert, a guerra. Primeiro teve o torneio de Harrenhal, onde tem aquelas justas, a galera vai de cavalinho, que teve nas primeiras temporadas. Esse torneio em Harrenhal foi a maior festa de todos os tempos, assim, se tivesse uma revista Ken Westeros, teria todo mundo lá, foi todo mundo. Todas as famílias importantes estavam lá. O Rhaegar ganhou lá um monte de coisa, e aí o cara que ganha tem que dar uma coroa de flores, é um símbolo pra rainha do amor e da beleza. Que era meio a Miss Westeros. A mulher mais gata. E aí ele era casado com a Elia, que tava lá. E aí ele, em vez de dar um trocinho pra Elia, ele passou deu reto pra Lyanna Stark. E aí todo mundo ficou, tipo... Sorrisos morreram, porque ficou um maior climão. Imagina você é casado, passa reto pela sua mulher e vai dar pra outra que tá prometida pra outro cara. Isso foi a faísca que começou a rebelião do Robert e causou a morte de milhares de pessoas depois, sério. Um ano depois, mais ou menos, ele sequestrou a Lyanna Stark. As pessoas dizem que ele sequestrou, mas a gente vai comentar depois por que a gente acha que não foi um sequestro. E aí ele levou ela pra uma torre lá em Dorne, não sei fazer o que em Dorne, que era lá no sul. Acho que esconder, né? Acho que sim, ficar bem longe dos conflitos. E aí dizem que ela foi estuprada, que ele sequestrou ela e tal, mas a gente acha que ela foi porque ela tava afins. Que ela não queria casar com o Robert, queria ficar com o Rhaegar, que era um gato, que gostava de cantar, ele era sensível, ele era não sei o que lá. Como eles descrevem ela parecida com a Arya, parece que ela não ia aceitar casar com qualquer um que mandasse. Só que aí, logo depois que o Rhaegar sequestrou, ou fugiu com a Lyanna, etc., todo mundo ficou, né? Todo mundo ficou puto. O irmão mais velho do Ned, o Brandon, tava indo pra Corre Hill pra casar com a Catelyn. Com a Catelyn. Isso é uma outra história, mas ele tava indo casar com a Catelyn, que não casou com ele. Saiu do caminho dele e foi pra Porto Real reclamar com o Rei Louco. Ele saiu assim na porta do palácio e falou: Rhaegar, sai daí pra morrer! O Rei Louco, que era louco, falou: ele tá ameaçando minha família, e prendeu ele. E aí, como ele viu que não ia ter justiça, ele pediu um julgamento por combate e chamou o pai dele, o Rickard, o pai do Ned, pra ir lá lutar por ele. E aí o Aerys Targaryen falou: beleza, vamos ter um julgamento por combate. Só que é muito engraçado. Só que ao invés de colocar um cara pra lutar, ele falou: meu campeão vai ser o fogo. E ele pegou e amarrou o Brandon e amarrou o pai dele e começou a tacar fogo no pai dele. E o Brandon, pra tentar salvar o pai dele, tava tentando alcançar uma espada e o pai dele pegando fogo e ele tentando pegar a espada. E aí ele morreu enforcado. Ele morreu estrangulado, porque quanto mais ele tentava, mais enforcava ele. E aí os dois morreram. Se as pessoas já estavam putas porque a Lyanna tinha sido sequestrada, as pessoas ficaram mais putas ainda porque ele acabou de matar o Lord Stark e o herdeiro Stark. E aí o Ned ficou puto e chamou o Robert. O Robert já tava puto porque a prometida dele já tinha sido sequestrada.
E aí Sim. os dois se uniram e aí começou a rebelião do Robert. E aí rolou toda a guerra, o Robert e o Ned estavam vencendo a guerra, tava indo tudo bem. A maior parte da rebelião, o Rhaegar tava lá naquela torre em Dorne com a Lyanna. Quando chegou perto do fim da rebelião, que eles já estavam ganhando tudo, o Rhaegar foi lá lutar. Finalmente falou assim, então vou lá na guerra que eu causei, né? Vamos lá ajudar. O Robert foi lá, deu uma puta martelada no peito dele, que ele lutava com martelo de guerra. Aí o Rhaegar morreu e a Lyanna tava lá na torre. O Ned falou, então agora eu vou lá resgatar a Lyanna. Então o Ned pegou seus brothers e foram pra lá. Ele foi em 6, 7 pessoas até a torre buscar a Lyanna. Quando ele chegou lá, ela tava numa cama de sangue, que é a descrição que o George R. R. Martin coloca. E ele mesmo já escreveu cama de sangue pra descrever parto. É, porque sangra, né, gente? Vocês já viram um vídeo de parto? Sai sangue. Não, ainda mais parto medieval, assim. Imagina. Então a gente acha que quando o Ned chegou lá pra resgatar a Lyanna, ela tinha acabado de ter um bebê. Porque além da Lyanna estar numa torre na puta que pariu, o Rhaegar deixou 3 membros da Guarda Real pra cuidar dela. A Guarda Real tem 7 membros. Ainda tava tendo uma guerra, estavam atacando a família real. Não tinha Guarda Real suficiente, sendo que tinha quase metade lá em Dorne fazendo porra nenhuma. Cuidando da Lyanna apenas. Ou a gente acha que podia estar cuidando do herdeiro Targaryen, que Exato. estaria ali na torre acabando de nascer. Ned chegou lá e viu Lyanna naquele estado, e aí ela pediu pra ele prometer uma coisa pra ela. Ela ficou, prometa-me, Ned! Prometa-me! Sempre tem essa descrição, que tinha medo em seus olhos, e quando o Ned prometeu, o medo saiu dos seus olhos. E aí ela morreu. Ned disse que ele prometeu a ela que ela ia ser enterrada em Winterfell. Só que se fosse só isso, pra que medo? Dá licença, Você vai me enterrar em Winterfell? Então eu posso morrer em paz. Não! E também não tem por que o Ned ficar lembrando disso anos depois, sendo que ele já enterrou ali em Winterfell. Então. Não é uma coisa que ele tem que manter já depois que ele já enterrou. Ele fala que ele tem mentiras há 14 anos. Que é a idade do Jon no livro. Então ele vive remoendo isso, falando do preço que ele teve que pagar pra cumprir essa promessa pra Lyanna. E como o Ned era muito honrado, no livro sempre fala que o Ned não quebra promessa, que ele é honrado, que ele é top. Ele foi decapitado porque ele se ele era muito recusou a honrado. mentir junto com a rainha, sabe? É muito estranho se ele simplesmente fosse Traísse trair a Catelyn. com uma mulher qualquer. Que é muita Porque a desonra. gente esqueceu de contar que o irmão dele, como tinha morrido, quem casou com a Catelyn foi o Ned. Porque o irmão dele, que era prometido pra ela, morreu antes. Tem algumas outras coisas que são muito indicativas de que o Jon não é filho dele. Os capítulos são de ponto de vista, então você vê o pensamento do personagem. E ele nunca pensa no Jon quando ele lista os filhos dele. Tem uma hora que ele lista todos por nome e fala do Jon um pouquinho depois, mas não na lista de filhos dele. Ele sempre fala que o Jon é do meu sangue. Sempre que ele vai falar, ele nunca fala que é filho, ele sempre fala é do sangue. Ele fala várias coisas. Um segredo tem que ser mantido, mesmo que você não conte pras pessoas que você mais ama. Ele tem um segredo. E ele fica remoendo isso o livro E inteiro. logo em seguida, normalmente ele lembra da promessa. Então por que ele ia lembrar da promessa se ele já Sempre que enterrou ele a lembra do Lyanna, Jon Snow, ele fala da promessa, ele fala da de- Lyanna. Na primeira temporada, o Ned Stark, quando ele vai embora de Winterfell, ele fala pro Jon: quando a gente voltar, a gente conversa sobre a sua mãe. E aí ele nunca mais voltou e morreu. Além dessas indicações dos capítulos do Ned, a gente tem as profecias de Game of Thrones, que são uma coisa importante. Tem algumas que já se realizaram até. Tem uma que é quando a Dany tá na Casa dos Imortais, ela tem muitas visões. Uma das visões dela é de uma rosa de inverno azul crescendo numa parede de gelo. E a rosa de inverno azul, a Lyanna gostava muito, e o Ned, sempre que pensa nela, o Robert também, eles falam dessa rosa azul. Quando o Rhaegar deu a coroa da rainha da beleza e blá 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 pra ela, era uma coroa de rosas de inverno azul. E tá numa muralha de gelo, numa parede de gelo. O que é uma parede de gelo? A muralha, que quem tá na muralha é o Jon Snow. Então, concluindo, Jon Snow seria filho do Rhaegar Targaryen com a Lyanna Stark. Então ele é metade fogo, metade gelo. Qual que é o título do livro? Crônicas de Gelo e Fogo. Gelo e fogo. Ou seja, o Jon deve ter uma importância tremenda. Ele deve ser ou um salvador ou alguém Porque importante. teoricamente ele é o herdeiro. Porque se o pai dele morreu, ele é o próximo na lista pra ser o rei. Por ele ser bastardo, ele não poderia ser herdeiro. Só que existe gente que acha que o Rhaegar e a Lyanna se casaram secretamente lá na torre. Isso não é uma coisa incomum pros Targaryen. Os Targaryen tinham 2, 3 esposas. Eles casavam com as irmãs. Eles casavam com geral e tinham um monte de filho. Inclusive o Viserys uma vez culpa a Daenerys por ela não ter nascido antes. Como você não nasceu antes, o Rhaegar podia ter casado com você. E ele aí teve que nada casar teria... lá com a Elia Martell. E nunca nada disso teria acontecido. A Daenerys fala, é culpa sua então que não nasceu mulher, porque você podia ter casado com ele também. Ele bateu muito nela naquele dia. Se eles tivessem mesmo se casado, e como os
filhos mais velhos do Rhaegar teoricamente morreram, o Jon seria o herdeiro direto dele. E ele teria mais direito até ao trono do que a Dany. Porque a Daenerys é tia dele e como ela é mulher, ela não teria direito na sucessão, seria o próximo filho que teria direito. Então, ele poderia ser uma das 3 cabeças do dragão que a Daenerys vive falando, que seria ela, o Jon Snow e a terceira que a gente não sabe, talvez a gente saiba, mas a gente pode discutir em outro vídeo. Em outro vídeo. Uma coisa muito legal dele ser meio Targaryen, meio Stark, é que os Stark são muito relacionados aos wargs, então eles entram nos animais, o Jon já mostrou que tem essa capacidade, não tanto na série, mas no livro ele tem mesmo, ele pode entrar no Todos os Stark, né? A Arya também tem um pouquinho disso que também não foi mostrado na série. O Bran, mais que geral. E os Targaryen têm dragões. E imagina que louco o Jon sendo um warg no dragão. Entrando dentro da cabeça do dragão. E agora? Ned Stark morreu. Quem pode saber dessa história? Essa é a maior coisa, porque se ninguém sabe, então não vai acontecer nada. 2 pessoas. O Howland Reed, que é pai do Jojen, sabe o Jojen e a Mira, que ficavam andando com o Bran e tal? Esse cara era muito brother do Ned, e ele foi com o Ned Stark pra torre buscar a arma dele. Os 2 foram os únicos que sobreviveram à batalha com os caras da Guarda Real que estavam lá. A gente não sabe se o Howland foi lá em cima, se ele viu a cama de sangue, se ele viu a promessa, a gente não sabe. Porque mesmo se ele não tiver visto a cama de sangue, ele viu o Ned saindo com o bebê de lá, né? E perguntou, que porra é essa? Ah, acabei de ter um bastardo aqui. A outra possibilidade é o Bran, que ele tá todo louco lá das árvores, vendo a internet das árvores. Ele pode ver tudo, ele pode ver passado, presente e futuro. E uma das visões que o Bran tem é o Ned fazendo uma oração pra Árvore Coração, pedindo assim, que eles cresçam como irmãos, que a Cat tenha a capacidade de me perdoar. Então ele pode ver esse tipo de coisa, mas ele pode ter uma visão que deixe mais claro o que aconteceu, o que vai acontecer. E podia ir lá no Howland Reed perguntar, e aí, mano, o que aconteceu? O problema é que o Bran tá lá e a gente não sabe se ele vai sair de lá, né? Ainda mais nessa temporada que ele sumiu, e nos livros também tem que esperar. Talvez nos próximos livros do Martin dê a entender quem é, e talvez ele mude tudo, porque a gente já descobriu. Tem umas outras teorias da mãe do Jon, mas não cabe porque o vídeo vai ficar gigante. Então é isso, se você também acha que o Jon Snow é filho do Rhaegar e da Lyanna, comenta aí. Se você acha que não é, sendo que ele é só bastardo do Ned também, coloca aí nos comentários. Se você apoia alguma outra teoria, diz aí, conta pra gente. E que teorias você quer ouvir no próximo vídeo, que agora a gente vai fazer um por semana. Então assina o canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!